Iniciamos agora o 9º episódio do videocast Saúde e Bem-Estar, transmitido pelo JC Play, o canal do Jornal do Comércio no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre esclerose múltipla, diagnóstico e tratamento. E para falar sobre o assunto, nós convidamos 2 especialistas. Está aqui comigo Catarina Machado. Catarina é terapeuta ocupacional e mestre em educação. Ela atua na reabilitação de pacientes neurológicos, adultos e idosos. Boa noite, Catarina. Boa noite, Cíntia. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Prazer também estar aqui para falar de um tema tão importante, né? Também está aqui conosco o médico neurologista Marcílio Oliveira. Dr. Marcílio, ele é neurologista do Hospital Pelópidas Silveira e também do Hospital da Restauração. Boa noite, doutor Marcílio. Boa noite, Cíntia. Agradecer o convite. É sempre um prazer e assim, uma satisfação falar de uma doença que a gente tem se dedicado tanto no dia a dia nos nossos hospitais e tem tido pacientes que realmente precisam dessas informações que acho que o seu público, o papel desse videocast vai ser muito importante para isso. Pois é, a gente ajuda aí a derrubar mitos, né, e a compartilhar verdades. Que hoje em dia, nesse mundo aí, a gente vê aí o quanto tem de informação, mas nem sempre as informações são úteis de fato, principalmente quando a gente fala sobre saúde. Doutor Marcílio, então vamos lá começando, né? O que é a esclerose múltipla? E por que eu começo aí com essa pergunta? Quando a gente olha assim, né, principalmente há um tempo, quando se falava esclerose, né, popularmente as pessoas falavam, esclerosado. Então, vamos aí derrubar esse mito, né, porque a esclerose múltipla não tem nada a ver com essa questão aí, esse termo que se usava no passado. A esclerose múltipla, o princípio da doença é uma doença autoimune, né? Isso quer dizer que o próprio organismo, células do organismo, terminam por uma desregulação imunológica atacando as próprias células do organismo. No caso da esclerose múltipla, o alvo é o sistema nervoso central, seja o cérebro, seja a medula espinhal, né? E aí isso gera um processo inflamatório, gera um processo de lesão, e aí essa lesão, a depender da localização do cérebro, da medula espinhal, isso vai causar os sintomas, que são os déficits neurológicos, né? Que aí varia muito de paciente para paciente, da topografia da lesão. Então, o mecanismo é justamente isso, uma desregulação imunológica que a gente vê às vezes no paciente que tem lúpus eritematoso sistêmico, que ataca determinada situação. Na esclerose múltipla, é o alvo da doença imunológica, é o sistema nervoso central, né? Então, teria algo por trás que acontece antes da esclerose múltipla que possa justificar ou não esse aparecimento, é isso? Sim, sim. E a gente não se tem um entendimento hoje real do gatilho que leve a ter. A gente sabe que, assim, infecções virais. Você tem uma infecção viral e aí você tem uma resposta autoimune. A desregulação desse processo, seja por um acontecimento genético, você tem uma alteração genética que hoje não se sabe bem qual é. E aí que predispõe a você ter uma desregulação do sistema imune e essa sistema de defesa, vamos dizer assim, vai mais além do que realmente se precisaria, né? Uma das doenças que é um vírus que é muito comum, que é o da mononucleose, é um dos que está mais vinculados hoje à esclerose múltipla. Vários pacientes que têm esclerose múltipla já tiveram a infecção pelo vírus, né? E aí ele é como se fosse um dos gatilhos. A gente sabe que tem outros riscos. O tabagismo, a obesidade, são coisas que levam a ter risco. A gente sabe que a doença hoje é mais frequente em mulher, então talvez tenha um papel hormonal também nesse sentido, né? Mas não tem um esclarecimento completo desse mecanismo, porque uma pessoa tem e outra pessoa não tem. Realmente, assim, são vários fatores que contribuem realmente para o surgimento da doença. Eu chamei Catarina aqui, doutor Marcílio, porque a gente sabe o quanto é importante o papel aí da equipe multidisciplinar, não apenas do neurologista, né? Vocês trabalham muito em conjunto. Então, Catarina, nesse ponto, eu queria que você trouxesse para a gente
explicar também o que é a terapia ocupacional. Muita gente desconhece, confunde com a Isso. fisioterapia. E qual é o perfil, né? Quem é o paciente com esclerose múltipla que pode se beneficiar das atividades com a terapia ocupacional? É um momento importante para justamente conceituar. As pessoas às vezes confundem, a gente tem uma profissão com o nome, né? Terapia ocupacional. As pessoas às vezes brincam, o paciente está sem fazer nada, vamos ocupar ele, vamos arrumar ele para preencher esse tempo, porque ele precisa fazer alguma coisa. Mas o nome da profissão vem de uma ciência ocupacional, e a ocupação, ela é nada mais, nada menos do que diversas atividades que nós realizamos cotidianamente. Então, vou citar algumas, de modo geral, mas a gente tem as atividades de vida diária, que todo mundo chama, tomar banho, escovar os dentes, conseguir trocar roupa, as atividades instrumentais, que são atividades mais complexas, que envolvem o ato de gerenciar uma casa, gerenciar minha conta bancária, meu dinheiro, minhas finanças, sono, descanso, lazer, minha participação social, eu ser capaz de gerenciar minha saúde, tá? Se a gente estiver falando de criança, o brincar entra aí como sendo uma ocupação sozinha, de tão importante que ela entra nesse processo como um todo, tá? E as atividades produtivas também, tá? Então, assim, citei algumas das ocupações, tudo isso que nós realizamos. O ser humano é um ser ocupacional, então a gente faz o uso das ocupações, né, como a ciência, para reabilitar, para conseguir trazer esse indivíduo para o centro da sua vida, desse engajamento, dessa participação, tá? Então, a gente, cientificamente embasado, né, a profissão foi construída em cima disso, então a gente consegue, fazendo mão de diversas estratégias, que aí isso vai depender muito da área de atuação de cada um, por isso que às vezes é um pouco difícil de entender, por ser uma profissão muito ampla, tá? E é difícil a gente conseguir imaginar dentro de uma sala específica, um atendimento de um terapeuta ocupacional. A gente precisa entender que recorte isso está acontecendo, que contexto. É no hospital, é na área mais social, então isso vai ter variações, tá? Então, a gente, toda e qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de alteração em alguma ocupação, em algum nível dessas ocupações, precisa do TO. Na prática, quase ninguém fica de fora, não é? Pois é, verdade. Quase ninguém fica de fora, mas não somos tantos profissionais no Brasil, né? Então, estamos em torno de 35 mil, se eu não estou tão desatualizada. E aí acaba sendo, às vezes, um pouco difícil nos serviços, porque para fazer essa referenciação desse trabalho, esse reconhecimento desse trabalho no volume que todo terapeuta ocupacional gostaria. Então, às vezes, a gente realmente não consegue chegar a todo mundo, né? Não estamos em todos os espaços o tempo todo para as pessoas conseguirem conhecer o que a gente faz, tá? Mas aí você perguntou a respeito especificamente. Quem é o paciente com esclerose múltipla que pode, enfim, procurar, que deve procurar um terapeuta ocupacional? O paciente, eu digo que o paciente com esclerose múltipla, ele entra com muitas similaridades em relação ao paciente, por exemplo, que teve um AVC. Eu não estou falando da parte clínica, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou falando no sentido de que um profissional sozinho nunca vai dar conta desse tipo de assistência. No AVC a gente tem isso muito claro, né, Marcílio? Que a gente não tem como a gente dar conta, o neurologista sozinho jamais vai dar conta. Na reabilitação, o fisioterapeuta sozinho não dá conta, porque precisa desse olhar, são muitos sistemas do corpo que estão envolvidos. Num paciente com esclerose múltipla, potencialmente também. Então, é um paciente que ele pode apresentar algumas queixas, que chama queixas ocupacionais, alguma atividade que ele não estava realizando e que ele não está mais realizando, que gostaria de voltar a fazer. E aí o terapeuta ocupacional acaba sendo acionado muito por isso, porque a gente tem esse olhar específico. Não é porque eu estou treinando uma habilidade necessariamente de segurar uma bola, de segurar algum objeto, que isso automaticamente vai me permitir conseguir segurar um copo, levar um copo até a boca. Eu preciso de um olhar específico do profissional que vai me ajudar transferir, né, treinar essas habilidades e transferir essas habilidades em atividades concretas. Então, eu preciso do terapeuta ocupacional principalmente por essas questões, tá? Entendi. E, doutor Marcílio, quando a gente pensa, né, sinais e sintomas de alerta, né, para esclerose múltipla, o que é que a gente pode pensar, né? A gente, enfim, acompanha, faz matérias. A gente teve no mês de agosto, mês de conscientização,
da esclerose múltipla, então muito se falou aí sobre sinais e sintomas. E quando eu comecei a ler, né, a gente lê e vê fraqueza, problemas visuais, e aí eu fico pensando, né, não é qualquer fraqueza, não é qualquer fadiga e não é qualquer alteração visual. Então eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre esses sintomas que podem aí se manifestar e caracterizar, levar uma pessoa a suspeitar de um quadro de esclerose múltipla. Perfeito, Cíntia. Só uma pergunta, porque assim, a doença é uma doença que se confunde também com outras doenças. O próprio AVC pode se confundir com a esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla ela vai gerar um processo inflamatório no sistema nervoso central. Depender de onde esse processo inflamatório desmielinizante acontece, isso vai gerar sintoma. Se ele acontece no nervo da visão, então vai acarretar o borramento visual, vai acarretar aquele déficit visual, né? Você deixa de enxergar do dia para a noite, vamos dizer assim, ou você fica com a visão dupla, uma visão borrada. Isso são sintomas que podem acontecer quando ele afeta os nervos, né? Você pode ficar com dificuldade de fala, que a gente chama de disartria. Isso pode ser um dos sintomas, tanto do AVC como da esclerose múltipla. E o acometimento geralmente é de forma aguda. Na esclerose múltipla, como é um processo inflamatório, tende a ser um pouco mais insidioso, não é aquela coisa tão pontual, né? Você pode ter um déficit de força de um lado do corpo, ou em um membro só. Você pode ter uma alteração sensitiva, como se fosse uma dormência de um lado do corpo ou em um dos membros. Você pode ter uma dificuldade para andar, como se você tivesse ébrio, embriagado, por conta de alteração de um determinado local do cérebro, que é o cerebelo. Você pode ter uma dificuldade com perda urinária, ou sem conseguir urinar, ou uma incontinência até fecal, sem conseguir evacuar, por conta de lesão medular. Então, são vários sintomas que aí, geralmente, dentro desses é que a gente vai colocando na caixinha para você pensar realmente em esclerose múltipla, que o próximo passo vai ser os exames complementares, né? É o exame neurológico que vai me dar as pistas. Existe dentro do exame neurológico que o neurologista faz, tem algumas manobras, que é muito específico realmente da gente, e aí dá o insight para a gente pensar realmente em esclerose múltipla e afastar outras. É um diagnóstico clínico. É um diagnóstico inicialmente clínico, mas que realmente precisa da complementação para você ter a conclusão realmente do diagnóstico, para fechar. Precisa de um exame de imagem, geralmente uma ressonância, precisa às vezes de um exame do líquido cerebroespinhal, que é uma punção lombar na coluna, para poder fazer essa avaliação. Precisa às vezes de uma avaliação do oftalmologista para saber se aquela perda visual é uma causa oftalmológica ou se tem realmente neurológica do ponto de vista pensando do nervo do oftalmo, né? Então você tem a suspeita clínica e aí você depois vai ter que enquadrar aquilo de acordo com os exames complementares que você tem acesso para poder realmente fechar o diagnóstico. Agora eu penso, né, a frequência que esses sintomas têm que aparecer, porque uma dormência, né, uma vez ou outra, uma pessoa pode sentir, uma pessoa que tem uma crise de enxaqueca com aura, que pode deixar a visão mais embaçada. Qual que é a frequência que esses sintomas devem, assim, despertar um alerta, assim, procurar enfim, uma ajuda médica? De imediato, porque assim, como dependendo do que for, por exemplo, você não pode ter uma fraqueza estou com uma fraqueza, uma dormência de um lado direito do meu corpo, vamos dizer assim. Eu vou esperar para ver se melhora, mas isso, o diagnóstico diferencial vai ser dado depois. Isso pode ser um AVC. Tem que ser imediato. Sendo um AVC, o tratamento é imediato, porque muda totalmente o prognóstico quando a gente tem o atendimento desse paciente de forma mais imediata. Na esclerose múltipla também não é tão diferente. Quando o paciente começa um quadro agudo, a gente chama de um surto, né? Ele está tendo um surto inflamatório naquele momento. Se eu inicio a terapia anti-inflamatória, quanto mais rápido eu começo, eu preservo mais funções daquele paciente, né? Então, realmente é uma coisa imediata. Tem que ser, começou os sintomas, procurar realmente um médico, uma emergência, para poder esmiuçar semiologicamente aqueles sintomas e você poder definir se vai precisar fazer outros exames complementares. Tá? Bem.
E esses sintomas, Catarina? A gente sabe que aí, logo mais na frente a gente entra no tratamento medicamentoso, né, na importância desse tratamento. Mas eu imagino o quanto também a terapia ocupacional ela pode melhorar a qualidade de vida do paciente, uma vez que um paciente que relata fraqueza, né, tem problema na coordenação motora, no andar, como é que vocês fazem, né? Terminam ajudando com atividades, com uma certa assistência que faz com que o paciente, acho que não é se acostumar, mas aprenda a conviver daquela forma para poder as atividades não serem impactadas, é isso? Também. Então, a gente pode pensar numa fase mais inicial, se é um paciente que teve assim, um surto mais recente, com poucos, né, sinais ainda aparentes, a gente pode pensar numa perspectiva um pouco mais reabilitatória, que a gente chama de recuperação. Então, quer dizer que um paciente que tem esclerose múltipla, nenhum tipo de alteração ele não vai melhorar. Alguns ele consegue ter uma melhora sim, claro, e aí a gente vai começar primeiro trabalhando muito com esse preciosismo. Então, o paciente tem condições de ter uma recuperação, melhora daquelas funções, não só uma manutenção. Então, se a gente pensa logo nessa recuperação das funções, a gente vai pensar, fazer uma avaliação, quais são todas as atividades que existe um prejuízo por conta daquelas alterações, né? Daquele paciente, quais são essas atividades que ele não consegue fazer, quais são as atividades que são mais importantes para aquele paciente naquele momento, o que é que ele gostaria de melhorar. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou vendo que o paciente não está andando muito bem, mas ele está com a queixa relacionada a cortar comida, então não é o que eu estou vendo, que eu acho que se fosse eu, acho que para mim, não, o caminho para ele conseguir até se engajar melhor na reabilitação com todos os profissionais, a gente consegue começar sempre por aquilo que ele consegue, que ele gostaria de fazer, tá? Lógico que dentro daquilo que ele consegue, às vezes o paciente traz um desafio muito grande, que para aquele momento ainda não é possível, então a gente não vai descartar essa meta para ele. A gente vai jogar ela um pouquinho mais para frente e trazer uma outra meta junto com ele, em todo esse processo, para ele conseguir escolher. Como? A gente faz essa avaliação dentro das atividades, identificar o quanto que ele tem de dificuldade e de dependência, ou seja, às vezes ele tem uma dificuldade, mas ele não precisa de ninguém para fazer. Ele faz sozinho, mas faz com mais tempo, arruma um jeito diferente de fazer, mas ele queria fazer do jeito antigo. Então, a gente já começa a identificar a partir desse ponto daí, tá? Então, todas as atividades que ele tem uma dificuldade ou que ele depende de alguém para fazer. Quais serão as atividades que a gente vai focar? A gente vai escolher uma atividade, uma ocupação junto com ele, né? Ou uma etapa da ocupação. Quanto mais específico, melhor. Eu nunca vou trabalhar com o meu paciente para ele melhorar o braço. Eu nunca vou trabalhar com o meu paciente para ele melhorar, para ele vestir a roupa. Não, eu vou trabalhar com o meu paciente para ele conseguir vestir a camisa de jogar futebol com os amigos. Então, a gente precisa ser muito específico no que a gente está propondo, porque não é o mesmo vestuário. Uma camisa de botão não é igual uma camiseta, né? Então, a gente precisa ser muito específico, até porque eu só consigo mensurar se o paciente está apresentando uma melhora ou não, se eu for específica naquilo que eu queria atingir. Porque se eu colocar só levantar o braço, para levantar o braço, nada. Mas aí levanta o braço para quê? Aí para ele conseguir colocar a camiseta. Ele precisa levantar um braço, levantar o outro, então a gente tem como trabalhar através dentro da própria atividade do vestir, mas com exercícios e atividades associadas, às vezes a gente pode lançar mão de algum tipo de técnica um pouco mais específica, a gente pode fazer a utilização com o paciente, a gente utiliza a eletroestimulação, né, alguns protocolos específicos de eletroestimulação associados a isso, com algum tipo de resistência, com alguma facilitação, terapia orientada à tarefa, terapia por contenção induzida, também a gente tem algumas técnicas que a gente associa e a gente consegue ter bons resultados com esses pacientes. Então é sempre de olho aí no que, enfim, está atrapalhando aquele paciente. Você citou o exemplo de cortar a carne, então pentear o cabelo, o que atrapalha na realização das atividades de vida diária, do dia a dia. Isso, se a gente estiver falando, por exemplo, se ele está numa fase muito trazendo as questões do cotidiano, sim, mas ele poderia me trazer atividades que eu falei instrumentais. Verdade. Então, ele está com alguma dificuldade, afetou um pouco, às vezes, as questões mais cognitivas, então um pouco de memória e planejamento. E ele está com dificuldade de fazer o gerenciamento das contas do banco. Das contas do dia a dia de casa, funcionário,
feirinha rápida, né, de padaria. Então, a gente tem como trabalhar, mas a gente precisa ser muito específico para o que a gente precisa alcançar com esse paciente, e não traçar metas muito genéricas com ele, não, porque isso não engaja. No trabalho, a gente é muito Perfeito. específico, né? A gente precisa alcançar uma meta X. Então, não é assim, ó, vamos todo mundo melhorar o atendimento. Não é assim, né? Melhorar o quê? Muito individual, né? É muito personalizado, o atendimento é muito personalizado e é muito individual. Cada paciente é único, por mais que tenha suas similaridades, mas nenhuma condução ela vai ser exatamente igual à outra, não. Sim. E esse tratamento medicamentoso, doutor Marcílio, ele depende também do estágio em que o paciente esteja da doença, ou então depende do próprio paciente, esse medicamento ele é acessível, como que é o tratamento medicamentoso da esclerose múltipla? Tratamento, assim, se você pensar nos últimos 20 anos, Cíntia, houve uma mudança enorme, assim, no tratamento do paciente com esclerose múltipla, né? Desde antes, que não tinha praticamente nada, a gente usava medicações genéricas, que tem um papel de redução do processo inflamatório genérico, até medicações bem específicas hoje. No Brasil, a gente tem o suporte tanto pelos convênios, né, do plano de saúde, o paciente pela ANS consegue fazer esse tratamento, e no SUS também. O que geralmente a gente faz é escalonar, vamos dizer assim, pela regra do SUS, a gente sabe que tem medicações que têm um custo maior, tem medicações que têm um custo mais acessível, né? Então, a gente escalona de acordo com a gravidade do doente, geralmente. Com a gravidade com que a doença se apresenta, vamos dizer assim. Então, a gente tem de medicações que são imunomoduladoras e tem medicações que são imunossupressoras. E aí você é muito individual. Porque cada paciente vai ter uma característica da doença diferente, vai ter uma forma de apresentação e de evolução dessa doença, às vezes também diferente. Tem paciente que está há 15 anos com a mesma medicação lá e vem se mantendo bem, sem novos surtos, vem com a qualidade de vida boa. Tem pacientes que a gente precisa realmente modificar as medicações, ajustar, fazer alguma coisa a mais. Hoje, a acessibilidade via o sistema único de saúde é muito tranquila, a gente tem esse aporte do SUS. Existem algumas medicações que a gente ainda está na luta, vamos dizer assim, para conseguir. Eu acho que no próximo ano também deve já estar entrando no rol do sistema único de saúde para a gente oferecer, mas é muito nesse sentido, assim, escalonar e individualizar de acordo com a apresentação que o doente tem e como essa doença evolui. E aí também você tem duas formas de tratar. Tem o tratamento do paciente que está em surto, aquele paciente que começou o quadro agora agudo, que eu preciso, vamos dizer assim, agir rápido para evitar que aquele processo inflamatório termine gerando uma lesão e gerando um déficit. E aí eu trato com imunossupressão rápida. Corticoide em dose alta, às vezes a gente faz plasmaférese, que é vamos dizer assim, uma diálise, que é uma filtração sanguínea para a gente retirar aqueles anticorpos que estavam atuando, né, causando a lesão. E aí, geralmente, na fase de surto se baseia muito nisso, de a gente barrar aquele processo inflamatório o mais rápido possível e aí evitar que o paciente tenha o déficit, se mantenha aquilo, vira uma sequela, né? E o tratamento de prevenção de novos surtos, que aí é fazer uma imunomodulação, dependendo do paciente, ou imunossupressão contínua mesmo. E aí vai variar de paciente para paciente. Se o paciente. A gente aqui em Recife, a gente tem uma dificuldade muito grande, isso é um trabalho da gente lá no Hospital da Restauração, sobre paciente que teve tuberculose, ou já teve já teve contato com paciente com tuberculose, algumas medicações, a gente precisa ter um cuidado maior. A gente vem se debruçando lá. Pacientes que tiveram tuberculose. A gente precisa avaliar porque a medicação tem que ser diferente. Entendi. Nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente quer, porque às vezes o paciente não tolera ou ele tem uma característica que a gente não consegue fazer aquela medicação. Então a gente vai, é aquela coisa, ponderar e avaliar realmente qual é o melhor medicamento naquele momento. E são medicações injetáveis? Tem medicações orais e tem medicações injetáveis. Das injetáveis, você tem as que fazem subcutâneo, como uma insulina, né? Você pode fazer, o paciente leva para casa e faz em casa. A gente faz a orientação, e o paciente em casa mesmo faz, ele pega na farmácia do estado
e aí ele faz em casa mesmo a medicação. E tem medicações que são injetáveis venosos, que aí realmente o paciente precisa ir para um centro de infusão ou para um hospital para fazer. Aqui, o exemplo dos hospitais da gente, os 4 maiores que acompanham neurologia. A gente tem o Hospital das Clínicas, o Hospital Pelópio de Silveira, o Hospital o Oswaldo Cruz e o Hospital da Restauração. No Hospital da Restauração, a gente tem o Centro de Infusão, que é o mais antigo, vamos dizer assim, dos 4. A doutora Lúcia Brito, que coordena lá há vários anos, foi uma das pioneiras aqui, acho que no Brasil todo, no tratamento do paciente com esclerose múltipla. Lá tem um centro de infusão e aí todo dia o paciente vai, faz sua terapia de infusão, tem medicações que são mensais, tem medicações que são a cada 6 meses, e aí varia muito de medicação para medicação. Faz a infusão, a gente acompanha aquele momento lá e vai para casa. Ok. Queria perguntar. Pergunta, claro. A sua curiosidade minha, Marcelo, Aham. complementando. Mas aí, hoje, está funcionando bem esse acesso para Tá. esses pacientes de esclerose múltipla Tá. às medicações. Tá, a gente não Necessário tem de modo tido, geral. não tem tido assim. Existem medicações que realmente parece ter um papel. A esclerose múltipla tem uma fase, que é uma fase que ainda, vamos dizer assim, para a ciência ainda é uma coisa muito. A gente não sabe bem como tratar. Saiu ontem. Ontem foi divulgado uma nova medicação que está na fase 3 de estudo clínico para uma fase que a gente chama de progressiva da doença. A gente tem esclerose múltipla, ela pode ser remitente recorrente, a gente chama, né? Que é aquele paciente que tem um surto e melhora, tem um surto e melhora. Tem uma que começa numa fase que vai progredindo sem surtos, mas o paciente vai perdendo, vai gerando incapacidade aos poucos. Esse tipo de evolução progressiva, mais lenta, a gente hoje não tem nenhuma medicação assim, com padrão ouro para esse tratamento, felizmente. A gente tem algumas medicações que parecem ser mais benéficas nessa fase da doença, mas assim, não é um tratamento ainda que a gente entende que controla. Acho que vai ter agora o Congresso Europeu, vai ser esse mês. Inclusive, aí tem uma medicação que está em análise justamente para avaliar isso, para esse tipo de paciente que está nessa fase mais progressiva. Né? Algumas medicações realmente ainda não tem, mas a gente está bem, estamos chegando lá. Eu pergunto assim, por uma curiosidade minha, porque se continua mantido. Os pacientes que eu acompanhei sempre, assim, estiveram tudo bem em relação à questão do fornecimento das medicações. Então, assim, Que bom, né? Porque a gente muito vê que para muitas cobertado. doenças, às vezes, a medicação tem falta ou atrasa, Isso. tem dificuldade. Quando o doutor Macílio falou em farmácia do estado, a gente sempre imagina assim, né? Tem paciente que reclama, mas Realmente assim, nesse sentido, agora isso não é não é ao sempre. acaso, não. É É uma luta, um uma trabalho. luta grande, tanto assim, dos colegas que se dedicam nisso, né, a trabalhar com paciente com doença autoimune, principalmente neuroimune, como é a esclerose múltipla, e das associações que têm um papel fundamental nesse processo. Assim, as fundações, as associações de pacientes e de familiares de pacientes têm uma voz importante nesse contexto todo. A gente vê isso muito. A gente, lá na nossa restauração, como é o mais antigo, termina tendo assim, mais atividade nesse sentido. De família, que já está lá há muito tempo, que já se conhece. Então, essas associações, todo mês de agosto existe uma reunião, que a gente faz uma festinha com os pacientes, familiares, tudinho. E esse acesso, às vezes você tem um paciente que tem acesso a um político determinado, que vira a voz da doença, vamos dizer assim, lá na Câmara, lá na Assembleia Legislativa, onde tem que estar a voz do paciente, da população. E isso é fundamental nesse processo de manutenção do tratamento, de manter as medicações, de manter as estruturas dos hospitais que fazem o tratamento desses pacientes, né? E eu imagino o quanto assim, né? Esse trabalho também que vocês fazem, Catarina, possibilita um paciente continuar sua vida profissional, por exemplo. É possível um paciente com esclerose múltipla, uma vez diagnosticado,
teve o seu primeiro surto, e aí entra a medicação, e aí faz todo um trabalho multidisciplinar, o trabalho com a terapia ocupacional também, né? Imagino também que vocês fazem todo, não sei se é um diário, uma agenda, um planejamento para que esse paciente continue sua vida profissional. Isso, a gente faz muito além das técnicas específicas, que eu só citei algumas, mas a gente também trabalha muito em relação a essa questão de planejamento de vida, tá? E estabelecimento de rotina desse paciente, acompanhamento. Além de tentativas, a gente sabe que são muito heterogêneas as assistências, no sentido de que, às vezes não há uma integração entre os profissionais, e aí fica um pouquinho cada um meio que no seu quadrado. Se você não for um profissional que vai perguntar, Marcelo, eu estou fazendo isso, me apresento, trabalho dessa forma, para a gente tentar fazer algo integrado, o paciente fica meio que numa ilha ali, porque é um paciente que você vai acompanhar por um certo período de tempo. Mas as pessoas pensam assim, é um paciente da reabilitação, tem que acompanhar ele para sempre, porque sempre ele vai precisar. Eu digo até a página 2. Às vezes eu sou um pouco criticada em relação a isso, dizer assim, olha, não acho que existe reabilitação eterna no formato desde que ela começou. Às vezes as pessoas começam de uma maneira, né, com aquela assistência muito intensiva, todo mundo, e isso vai perdurando por muito tempo, sem ser ajustado para cada fase que esse paciente vai apresentar, tá? Então, assim, a gente esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa até o final. Então, não tem muito sentido. A gente precisa ajustar para cada fase desse paciente, que às vezes vai chegar num ponto que a gente não vai ter tanta mudança quanto nós gostaríamos para ele, mas a gente precisa direcionar em cima disso. Aí entra os projetos de vida, o que é que ele quer fazer, o que é que ele gostaria de fazer. No trabalho, a gente faz toda uma análise, você falou uma atividade laboral. A gente vai fazer toda uma análise do que é essa função específica, tá certo? Como é que esse paciente realiza uma análise dessa performance ocupacional que a gente chama, como é que ele faz, e quais seriam as demandas necessárias para a gente conseguir identificar o que é que ele não está conseguindo fazer. Só dizer que está difícil trabalhar, para terapeuta ocupacional não é comentário. O quê? Aí a gente sempre vai cutucar o quê? Mas me diz melhor, em que parte? Não, é na hora que eu vou utilizar o computador. Por quê? Porque eu não consigo enxergar muito bem no computador. Será que tem como ser com a letra diferente? Tá, mas aí eu não sei mexer. Ou então, em relação às demandas do dia a dia, né? Do trabalho no dia a dia, cotidianamente. Então, assim, vem algumas. Eu nunca precisei anotar. E agora eu esqueço o que me pedem para fazer. Tem gente que não é muito fã de agenda, não gosta, não faz registro do que precisa fazer. A não ser que foi tudo na cabeça. E agora eu não consigo mais. E eu não consigo mais, de jeito nenhum. Então, a gente vai, vamos sensibilizar esse paciente para ver se a gente consegue alguma estratégia que pode ser uma agenda, pode ser uma agenda virtual, pode ser algo que facilite o quê? Ele não perder essa informação. Aí quer dizer que eu não vou trabalhar para ele melhorar esse registro, porque ele está com essa questão da memória, tá? Então, na memória, na hora dele elaborar uma atividade, uma etapa da atividade do trabalho. Então, eu vou focar com ele em cima daquilo. Eu não vou largar de mão, mas eu resolvo um problema para agora. Porque tem coisas que a gente não precisa, né? Então, hoje em dia, a gente não precisa memorizar nenhum número de telefone de ninguém, mas os compromissos a gente anota. Só que uma vez que a gente anotou, tá lá, a gente esquece. Aí só vai olhar na data. Olha, no dia, vejo o que eu tenho para fazer. Então, eu posso fazer essa adaptação com o paciente, sim, mas a gente vai identificar justamente, sim, tendo essa análise do como é essa atividade, o que é que ele faz, tá? Às vezes mudar um pouquinho o hábito na rotina aí já ajuda muito, né, o paciente. Por exemplo, se esse paciente que você falou que tinha tudo na cabeça, né, um hábito dele, né, ele cresceu assim, ele viveu assim. Mas a partir do momento que ele tem uma condição que o impede de fazer essa memorização, então vamos criar novos hábitos, né, como fazer, escrever, enfim. Formas diferentes de fazer que não implicam necessariamente em algo que está, vamos dizer assim, certo e errado. Algo que é muito comum no universo feminino. Sutiã, atacar com o braço para trás ou atacar para frente, né? Não, sempre ataquei aqui atrás. Mas, poxa, agora a gente vai ter que atacar na frente. E aí não entra ninguém nessa história. Continua independente. Não precisa da ajuda de terceiros. A gente faz só essa adaptação que a pessoa não tinha pensado em fazer. Porque ele não vivenciou, ele queria fazer daquela maneira, mas às vezes não vai ser possível esse movimento aqui todos os dias, sem enxergar uma dormência distal,
sem conseguir sentir muito a ponta dos dedos. Como é que eu vou É fazer o habilidade ilhóis? fina, né? O ilhóis para atacar. Então, assim, porque a gente faz desde mocinha. Uhum, é Mas, verdade. né, mas aí a gente vai tendo mais dificuldade mais na frente. É uma outra maneira de fazer. A gente pode levar o paciente para isso, para esse Entendi. pensamento, assim, Uhum. compensatório. Em alguns momentos, sim. E adaptar ele à nova realidade, né? A nova realidade, Isso, adaptar para poder ele seguir com as isso. atividades que ele gosta de fazer. O paciente, assim, ele gosta de trabalhar. Você tem pessoas que se formaram, têm uma profissão, gostam da sua profissão, e às vezes ele se sente, depois de um surto, alguma coisa que fica com Uhum. déficit, alguma coisa, ele se sente incapaz. E a gente sabe que não é bem assim. Precisa agora rever o que é que está levando prejuízo e adaptar. E a gente, assim, eu tenho exemplos lá, assim, fantásticos, de paciente com esclerose múltipla que entrou em regime, entrou no exercício, hoje é maratonista, e aí é muito bacana, assim, porque são exemplos que leva, assim, mostra o papel da reabilitação, que é fundamental, é um pilar no tratamento de praticamente qualquer doença geral, e doença Isso. neurológica mais do que todas. Eu acho. Eu vi certa vez de uma endocrinologista, estava no congresso, ela falou o seguinte: um paciente diabético, quando chega, tipo 2, é aquele paciente sedentário, obeso, que come qualquer coisa. E aí, uma vez diagnosticado, se for aquele paciente que segue tudo, ele termina com hábitos mais saudáveis do que quando ele não conhecia a condição de diabetes, né? Então, assim, eu acho que é muita essa coisa também, aí eu acho que o papel também da terapia, da psicologia, né, Psicologia é para poder fundamental ter esse trazer esse entendimento. mindset, assim. Veja, ninguém vai trabalhar sozinho nesse processo. Vai precisar de fisioterapeuta para fazer aquela reabilitação, principalmente na fase mais aguda e tudo. Você vai precisar de um terapeuta ocupacional, que é fundamental na adaptação do paciente a essa nova realidade, da psicologia, para ter esse entendimento. Tem paciente assim, a própria doença parece ter uma carga, tanto por conta do impacto da doença, uma doença neurológica, uma doença degenerativa, que entra numa fase degenerativa, que eu posso ter outro surto a qualquer momento. Então, isso impacta muito no psicológico do paciente. Então, o acompanhamento psicológico é fundamental, é entender essa realidade, é entender que a vida não é a doença, mas você vai estar com a doença da sua vida, vamos dizer assim, né? Sua vida não vai se restringir àquilo. A gente tava conversando um dia desse, doutor, olha, eu posso tomar uma cervejinha? Eu fico com medo. Diz, olha, você vai ter uma vida, tente ter a vida normal. Tudo em excesso a gente sabe que leva a prejuízo. Assim, do ponto de vista de bebida, a gente sabe que os grandes prejuízos que causam. Mas assim, às vezes, na cultura da gente, tomar uma cervejinha com a família, com os amigos, é um processo de socialização que aquele paciente fez a vida toda. Simboliza muito, né, pra Simboliza ele. muito para ele. Então, você tirar isso às vezes dele, parece que a doença tirou tudo, né? Esse cuidado a gente tem que ter muito. É. De dosar essa informação, essa orientação, né? O que de vida dele dá para deixar, né, ainda, o que ele Exato. gosta, as coisas que são importantes para manter ele engajado, motivado, porque ele foi, né, com a família, tomou uma cervejinha que ele tanto gosta, para continuar Ponderando, tomando bem as moderadamente, de medicações. forma Isso, tomando bem as consciente. medicações. Consciente dos limites, né? Sim. E assim, e todos nós temos nossos limites, né? Não é só porque a pessoa vive uma condição X ou Y, Não. né? Eu tenho minhas limitações, você tem, doutor Basílio tem. Então, assim, é isso que eu acho que a gente tem que passar também, né? Ninguém é perfeito, a gente tem nossas limitações. Então, eu acho que o papel da psicologia aí é muito bom por causa disso também. entender E a que gente consegue no SUS esse acesso, né? Porque quando a gente esse fala de é o saúde grande. mental, assim, né? Você assim, acho que isso é você entender que a doença não lhe define, né? E Infelizmente, esse é eu acho que o grande problema no SUS é o papel multiprofissional. A gente tem equipes ainda muito reduzidas em todos os hospitais do estado, seja federal, seja a nível municipal. A gente não tem realmente a reabilitação. A gente não consegue hoje
instituir uma reabilitação para o paciente, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista de fisioterapia, terapia ocupacional. A gente sabe que existem algumas profissões, como terapeuta ocupacional, que o volume é até menor, né, ainda. Mas, porque também não existe o estímulo do Estado, o Estado que eu digo assim, não é o Estado de Pernambuco, o Estado como entidade política pública, né? Não existe uma política pública forte nesse sentido, que a gente já conseguiu tirar do papel. E aí a gente tem essa dificuldade enorme, todos os pacientes sofrem com isso, tanto do ponto de vista de reabilitação física, motora, como de reabilitação psicológica, de acompanhamento psicológico, no SUS a gente não tem. A gente se vale muito, às vezes, de apoio de instituições filantrópicas, de instituições privadas com algumas universidades que fazem esse apoio, às vezes nas faculdades, psicologia, mas realmente, assim, a grande maioria dos pacientes, às vezes, não tem um acesso ainda a esse profissional, né? Eles ficam muito pulverizados ainda assim. Então, eu acho que a heterogeneidade do SUS por si só, sabe? Sim, é difícil porque às vezes você vai ouvir alguém dizendo, em tal hospital eu tive atendimento disso, disso, daquilo outro. Aí no outro, alguém que é de outro hospital também público, aí, isso eu não vi, no meu não teve. Então, às vezes, isso acaba se perdendo um pouco do paciente não ter esse acompanhamento nuclear, vamos dizer assim. Aí ele tem, às vezes, sei lá, tem TO, tem físio, mas aí não tem acesso à fonoaudiologia, porque não tem fono na equipe. Então, assim, de ter equipes mínimas de reabilitação que pudessem dar o suporte para acompanhar, por exemplo, esses pacientes especificamente. Salvo engano, assim, eu não estou desatualizada até eu soube há pouco tempo, mas, por exemplo, a gente comentou em outro espaço aqui, mas esclerose lateral amiotrófica, você já tem um núcleo mais fechado. Porque aí você tem um acompanhamento até pela própria aceleração, o tempo, Da né, progressão da doença. Então, assim, é um paciente que vem, vai fazer acompanhamento, vai fazer tudo para ontem já, tem que arrumar horário, tem que arrumar vaga para esse paciente, porque ele tem que ser acompanhado, sabe, por toda a equipe. A especificidade da doença, ser uma doença realmente um pouco mais rápida, você termina tendo que ser uma coisa mais urgente. Mas mesmo assim, ainda tem uma dificuldade grande. A gente não consegue, às vezes, esse paciente que fica com necessidade de apoio, às vezes, de home care. Isso não existe praticamente no estado. Acho que existe, assim, ilhas no estado hoje que você consegue fazer. A ACD é uma delas, mas não tem a mínima condição de dar conta da demanda, né? Isso que a gente está falando para ela, para a esclerose lateral. Para ela, para a esclerose múltipla também. Para as doenças neurológicas. Doenças neurológicas como todas, assim. A ACD ela tem um papel muito importante no estado, principalmente para a faixa mais infantil, né? A faixa de criança, mas assim não dá conta, não tem realmente como dar conta da demanda, é muito grande. É muita gente. A gente vê em outros estados, tem uma rede SARA que abarca muitos pacientes, geralmente os hospitais da rede SARA são maiores, a gente não conseguiu ainda construir isso aqui no estado. Essa acho que é uma das grandes calcanhar da gente, vamos dizer assim, no estado, é a reabilitação. Não só aqui em Pernambuco, no Brasil todo, e aqui em Pernambuco realmente a gente tem uma dificuldade talvez um pouco maior do que em outros estados. Tem se pensado muito até assim, em perspectivas de oportunidades de reabilitação. As listas não vão parar de crescer, continuam imensas. Imagina, quando você absorve um paciente, você não vai dar alta a ele rápido. Então, o paciente vai ficar um tempo. Aí vamos dizer que eu tenho a minha agenda preencheu. Quando é que eu vou dar alta para esse pessoal? Quando é que eu vou chamar novos? Nem tão cedo. Alguém for desligado, alguém sair. Né? Então, a gente tem uma lista que realmente, assim, hoje, a gente tem as listas de espera são muito grandes. Tem serviço que o tempo de espera vai de 6 meses até mais do que isso, para você ter um primeiro contato com um profissional. Então, é um tempo muito grande, mas não é porque a demora é porque não tem profissional suficiente. Por mais que você aumente isso, não tem uma forma de fazer com que isso gire. Então, às vezes, alguns serviços vêm discutindo um pouco, pensando em oportunidades de reabilitação. Então, você não vai ficar aqui ad eterno por tempo indeterminado. Você vai entrar, vai fazer um acompanhamento aqui, e aí daqui a 6 meses você vai ter alta. Aí o que é que tem? A gente tem 6 meses para fazer tudo o que for possível, e o senhor vai ter que dar o gás aqui nesse serviço. Vai fazer tudo, vai seguir as orientações, porque o senhor só vai ter 6 meses. Estou dando um exemplo de tempo, mas
Se eu não me engano, a ACD já tem essa questão da admissão, você já tem o tempo Você de sair. errado, assim, eu acho que a da reabilitação, Catarina, é muito aquela coisa, assim, você tem aquela reabilitação que precisa de uma estratégia, vamos dizer, mais aguda, Intensiva, né? mais intensiva, vamos dizer assim. Não existe uma reabilitação intensiva, não é isso, assim, mas a gente tem aquela fase de ganho, uma fase de oportunidade de ganho, seja no paciente que teve AVC, paciente com esclerose múltipla, você tem uma fase, uma janela de ganho maior. E aí, isso realmente tem que ser em instituições que tenham uma capacidade maior de fazer as atividades, tudo. Eu acho que tem uma segunda fase, que é aquela coisa de manutenção, e aí o papel realmente entra o papel da atenção primária à saúde, né? As unidades de saúde da família, com suporte de fisioterapia, com suporte de terapia ocupacional, aí entra talvez o papel da prefeitura nessa condução dessa fase mais insidiosa do processo de reabilitação, né? E aí vou aproveitar que a gente está finalizando quase uma hora aqui de conversa, né? Mas a gente nem sente que o tempo passa. Doutor Marcílio, eu queria que o senhor falou aí da parte da atenção primária, né, do município. Como que a gente deve, para quem está nos acompanhando, que suspeita aí de esclerose múltipla ou que tem sintomas sugestivos, onde procurar ajuda? Eu sei que quando a gente fala de grandes hospitais, como Pelópidas, Restauração, não são portas de entrada, né? Mas onde procurar uma ajuda que possa fazer um encaminhamento para uma unidade de referência? Como a esclerose múltipla é uma doença, assim, de que você tem uma necessidade de intervenção no início dos sintomas, né? Geralmente é um paciente que a porta de entrada dele, assim, a porta de entrada do sistema único de saúde, a gente tem a atenção primária e tem as unidades de pronto atendimento, a emergência, né? As emergências no nosso estado são reguladas, as grandes emergências. Então, a grande porta de entrada hoje em Pernambuco são as policlínicas das prefeituras, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, né? E aí, realmente, como é um quadro geralmente mais emergencial, termina sendo essa realmente a porta de entrada. Então, o colega que está nessa porta de entrada da emergência, ele vai avaliar o paciente e vai definir se aquilo realmente é uma suspeita de uma esclerose múltipla. E aí ele regula esse paciente. Esse paciente pós-regulado, ele geralmente vai para o hospital, no estado hoje, ele vai para o Hospital Pelópidas de Silveira ou o Hospital da Restauração. Em alguns casos também no Mestre Vitalino, em Caruaru. Não existe mais no estado, infelizmente, é uma coisa que a gente vem brigando para descentralizar essa questão do atendimento e do cuidado desse paciente. Então, hoje a gente tem em Caruaru, geralmente não fica esse acompanhamento lá, os dois grandes hospitais realmente que fazem esse acompanhamento, esse segmento do paciente com esclerose múltipla, que é porta de entrada, é hoje o Pelópidas de Silveira e o Hospital da Restauração. E aí existem os outros dois públicos grandes também, que são o Hospital das Clínicas e o Hospital Oswaldo Cruz, que faz o acompanhamento, mas vamos dizer assim, numa segunda fase. Fica muito mais de apoio para as emergências, como o Pelópidas e a Restauração, que são sempre superlotadas. Chegou o paciente lá, a gente identificou, inicia o tratamento, tendo vaga no Oswaldo Cruz, tendo vaga no Hospital das Clínicas, a gente faz a transferência porque dá continuidade na investigação e no tratamento dos pacientes lá, ou alguns ficam também no Hospital da Restauração ou no Hospital Pelópidas de Silveira. Aí realmente a porta de entrada, como sendo emergência, é a unidade de pronto atendimento. A UPA é a policlínica, é aquela emergência municipal. Tá? Catarina, para a gente finalizar, queria que você trouxesse assim uma orientação para uma pessoa com esclerose múltipla que está naquela fase de doença, que se tem algo que ela possa fazer em casa, né, alguma atividade, né, porque pelo que a gente muito falou aqui é aquilo de deixar o corpo em movimento, né, tanto cabeça quanto, né, enfim, a questão física. Tem algo que a gente possa dizer para esse paciente, para essa família? Eu diria, assim, em relação às atividades, né? Então, quando a gente se depara, eu acredito, né, com um diagnóstico como esse, mas eu queria deixar uma mensagem muito mais de incentivo para essas pessoas, que elas tentem participar das atividades da maneira que elas conseguirem em casa, que o diagnóstico, ele não é um destino,
Então, não é porque você tem um diagnóstico de esclerose múltipla que você não vai ser produtivo, que você não vai ter muitos outros aspectos da sua vida que você pode viver e deve desfrutar, e que isso não sirva para as pessoas não se engajarem no seu fazer cotidiano. Ah, não quero mais fazer isso, acho que eu não posso ir para tal lugar, porque se acontecer de eu ter um surto quando eu estiver no shopping, saindo com as minhas amigas, então acho que é melhor eu não sair tanto. Vou começar a chamar o pessoal para ficar mais em casa, às vezes a pessoa vai ficando um pouco mais reclusa. Então, assim, que entendam que existe potencialidade, existe funcionalidade dentro da esclerose múltipla. A gente precisa realmente, assim, se permitir se descobrir como alcançar. Ok. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, doutor Marcílio. Obrigado Foi também. ótima aqui a nossa conversa. E para quem está nos acompanhando, a gente fica por aqui. E no próximo episódio, no 10º episódio, a gente vai falar sobre o aumento dos casos de câncer, tanto no Brasil quanto no mundo. Se você chegou aqui agora, se você pegou pela metade, se quiser compartilhar com alguém esse episódio sobre esclerose múltipla, é só você compartilhar e divulgar, porque ele fica salvo aqui no nosso canal, no JC Play. É isso e a gente se vê na próxima quarta-feira. Muito obrigada!